E aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou o professor William Moraes, sou professor de informática para concurso. Estamos de volta aí, né, com as nossas videoaulas, tá certo? De informática para concurso. Então vamos lá. Então, como eu já comentei, né, meu nome é William Moraes. Deixa eu pegar aqui o marcadorzinho. Meu nome é William Moraes e nossa disciplina, que eu chego a dizer, né, que é uma das mais fáceis no edital de vocês, vai ser a parte de informática para concurso, ok? Então vamos lá, vamos para o nosso próximo slide. Nesse nosso slide, nós vamos aí explicar um pouco sobre os módulos, sobre o nosso curso de informática aqui que vai ter, tá ok? Então olha só, nós vamos ter 4 módulos dentro do nosso curso, sendo que todos esses 4 módulos, eles vão estar em qualquer edital de qualquer concurso, tá ok? E vocês sabem que hoje está cada dia mais comum a informática, né, nos editais, ok? Então olha só, nós temos aqui o módulo 1, que no módulo 1 nós vamos ter conceitos básicos de hardware e software. Só apenas tomem cuidado com esse nome, tá? Básicos, porque esse básicos não vem de coisa simples, não. O básico é porque é a base para você responder qualquer outra questão, tá certo? Mais avançada, tá? Hoje em dia todas as questões mais avançadas vêm com alguma palavra de conceitos básicos. Vem hardware, vem softwares aplicativos, utilitários. Então vocês têm que ficar ligado aí nessa parte de conceitos básicos de hardware e software. Até mesmo nos editais que não vem essa parte, você, né, tem necessidade de saber esses conceitos, ok? Então, beleza. Esse é o primeiro módulo, repetindo, conceitos básicos de hardware e software, ok? Beleza. E no nosso segundo módulo, que nós vamos dar, né, início, é sistemas operacionais. E dentro desse módulo de sistemas operacionais, nós vamos dar uma olhadinha tanto no sistema operacional Windows, como também no Linux, tá? Que cada dia que passa, ele está mais presente na nossa vida aí de concurseiros, ok? Beleza. E no nosso módulo 3, nós vamos trazer aí o pacote Office e o LibreOffice. Isso mesmo, nós vamos trazer os dois, que hoje em dia também está muito comum, né? Pacote Office com seus editores de texto, com o quê? Com planilhas eletrônicas e com os slides de apresentação. Então, tanto faz, né, do pacote Office como do LibreOffice, nós vamos abordar todos os dois assuntos aqui para vocês, tá? Nosso curso mesmo a gente vai pegar o completão para colocar todos os assuntos disponíveis para você gabaritar as suas questões aí de informática. Beleza? Então vamos lá. E no módulo 4, um dos módulos mais importantes que tem, que é a parte de conceitos de redes e internet. Dentro desse módulo ele vai estar toda a parte de internet. Toda a parte de internet, como assim, professor? A parte de e-mails, cliente de e-mail, a parte de site de pesquisa, navegadores, sistema de segurança e cloud computing. Tudo isso vai estar dentro do módulo 4, ok? Então, esse vai ser, né, o nosso curso aqui, com esses 4 módulos. Bacana? Então, beleza. Vamos lá para o nosso primeiro módulo, que é a parte de conceito de hardware e softwares. Geralmente vem no edital de vocês da seguinte forma, ou ele pode vir assim, ó, conceitos básicos e modo de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática. Ou pode vir de outra forma aqui, ó, o computador, conceitos básicos, utilização, tipos, componentes físicos, ou seja, os hardwares e periféricos e conexões. Ou até mesmo, galerinha, pode vir, né, somente hardware. Pronto, tá ok? Então, relembrando, vindo ou não no edital de vocês, essa parte de conceito de hardware e software é obrigatório, é necessário vocês saberem, tá ok? Então, beleza, vamos daí início ao nosso curso mesmo. Até agora a gente só demonstrou para vocês, ok? Beleza, então vamos lá. Olha só, eu trouxe o primeiro slide já como uma questão de revisão. São 2 conceitos que a gente, né, já deve saber. Muita gente vai estar só revisando, olhando essa correção dessa questão, e outros, claro, aprendendo do zero, porque o nosso curso aqui é do zero ao avançado. Você vai ter
toda a capacidade de chegar em uma prova de concurso e poder gabaritar aí as questões de informática, tá bom? Então vamos lá. Então olha só, primeira questão. Os elementos modem, vou logo marcar aqui o que vai ser cobrado para a gente. Os elementos modem, os elementos navegador de internet, placa de som, notem que eu estou destacando, editor de texto e editor de planilhas, tá? São, respectivamente, correspondente a. Então, essa questão aqui, ele está pedindo só que você saiba o que é hardware e o que é software. E o que é hardware e o que é software, a gente aprende, né? Costuma até brincar em sala de aula, que a gente aprende quando a gente está lá no jardim, tá certo? O que acontece? Todo mundo aqui, hardware seria o quê? A parte física do computador. Tudo aquilo que a gente consegue pegar, são as peças do computador. E a parte de software é a parte lógica, contrário de hardware. Hardware é a parte física que você consegue pegar e software, no caso, é a parte lógica. São os programas, é aquela parte que você não consegue pegar, tá ok? Então, beleza. Já que a gente sabe esse conceito, nós vamos responder essa questão, ó, né, bem bacana, tá ok? Por exemplo, nós vamos começar, pegar aqui a canetinha, tá? Nós vamos começar com modem. Modem, ele é o quê? Ele é hardware ou software? Exatamente, ele é hardware. Se o modem ele é hardware, a gente já tem condição aqui, galera, de, ó, letra A, o primeiro é software. Então ele já está, ó, despachado. Então essa questão aqui, ó, já está fora, não pode ser uma das alternativas a ser considerada correta, tá? Outro, letra D, também, ó, começa com software. Modem não é software. Modem é aquele aparelhozinho que faz a conexão entre você e a sua internet, tá ok? Que você pode pegar. Então ele é um hardware, não é um software. Então por isso que a gente, ó, já desclassificou a letra A e a letra D. Ficamos só com 3 alternativas, né? Então é assim que nós vamos responder nossas questões aí no dia da prova, tá? Nós vamos eliminando. Modem não é software, então eliminamos aí a letra A e a letra D, tá ok? Agora a gente vai para a segunda, que é navegador de internet. O navegador de internet é o quê? É um browser, ou seja, ele é o quê? Um software que você utiliza para navegar em páginas na internet. Então, ele é o quê? Um software. Se ele é um software, a segunda opção aqui, ó, eu vou continuar, ó, tem software na letra B, tem software na letra C e tem software na letra E. Então, todas as 3 ainda continuam aí, né, no páreo para ser gabaritadas, ok? Beleza, já vimos o modem, já vimos o navegador de internet e agora a gente vai para a placa de som. Placa de som, como a gente sabe que é uma peça, então é um hardware. Então vamos aqui ver se a gente elimina alguém. Letra B já vai estar eliminada, olha só, porque o terceiro está dizendo que a placa de som é um software, então já está fora também, ó. Passei aqui o E de errado. Letra A está fora, a letra B está fora e a letra D está fora. Ficou só o C e a letra E, né, para vocês gabaritarem. Então, beleza. Por quê? Porque aqui o hardware está correto e o hardware está correto também. E agora nós vamos aqui para o editor de texto. Editor de texto, Microsoft Word, o Writer do LibreOffice, eles são o quê? São softwares, beleza, então dá para identificar logo de cara. Então a letra C, ó, vem hardware, então não é hardware. Então pronto, já falou, já deu o gabarito correto, que é a letra E. A letra E é a alternativa a ser gabaritada. Por quê? Porque o editor de texto, olha só, é um software, tá? E o editor de planilhas, o Excel, tá certo? O Calc do LibreOffice, ele é também um software. Então bateu bacana, olha só, modem é um hardware. Vou pegar aqui, ó, destacar pra gente, tá? Peguei o marcadorzinho com amarela, então, olha só, modem é um hardware, beleza. Navegador de internet é um software, show de bola. Placa de som, um hardware também, professor, show, tá correspondendo. Editor de texto, é um software, bacana. E o editor de planilhas, software também. Então, foi uma questão tranquila para vocês resolverem. Claro, isso aí foi só o quê? Uma revisão aí, tá certo? De coisas que a gente vem aprendendo ao longo do tempo, tá? A gente vai começar gradativamente
e até chegar aquelas questões mesmo hard, né? Como o pessoal chama, hard, tá? Então, olha só, essa questão aqui, como a gente comentou, é só para vocês saberem, só relembrar, revisar a parte de hardware e software, ok? Vamos falar um pouquinho mais de hardware nesse próximo slide aqui, tá certo? A gente sabe, acabou de ver que hardware é a parte física, show de bola. Então, nesse slide nós temos aqui, ó, parte física, olha só, deixa eu pegar aqui nossa canetinha novamente, tá? Olha só, nós temos aqui, né, o pessoal tá chamando aí, tá? Isso aqui de quê? De CPU. Só que CPU, galera, está errado. Virou popular chamar essa peça de CPU. Popular. Coisa que pra gente aqui isso não interessa mais. Pra gente, a nível de concurso, é o quê? É teoria, tá ok? Então, CPU, isso aqui, olha só, destacar para deixar bem claro pra galera, tá? Que isso aqui, ó, CPU, não é esse equipamento aqui, tá? CPU, ó, não é esse equipamento. CPU, galerinha, é só isso aqui, ó. É só o processador do meu computador, tá ok? É só ó, o processador. Ó. Isso aqui é que é CPU, tá ok? Então, nunca mais a gente vai chamar, né? Principalmente se for a nível de concurso, essa parte aqui de CPU, tá certo? Ah, professor, isso aqui, essa parte aí eu já sei. Essa parte aí é a chamada gabinete. Gabinete. Também não, galerinha, não é gabinete, tá? Pessoal que aprendeu a chamar isso de CPU, não é CPU. Pessoal que aprendeu a chamar isso aqui de gabinete, também não é gabinete. Olha só, gabinete é uma peça do computador, que no caso, tá certo? Que no caso vai ser, ó, isso aqui, ó, tá? Isso aqui é o gabinete. Essa aqui não é o gabinete, tá certo, professor? Se não é CPU, se não é gabinete, o que que seria esse equipamento aí? Esse equipamento é o computador chamado, galerinha, computador, tá? Tanto que na propaganda aí, na venda de equipamentos, na venda de computadores, aparece computador R$1.000, computador a R$900 e só aparece, né, entre aspas, a CPU, que você chama no dia a dia, tá? Só que, claro, às vezes você não presta atenção porque olhou mais foi o preço, o valor, tá? Eita, R$1.000, vou comprar. Quando chega lá na loja, o vendedor diz assim, olha, tá aqui, esse computador aqui é 1.500. Aí você, não, eu quero é aquele que é R$1.000 lá na propaganda. Aí ele diz, não, tá aqui, tá? R$1.000 é a torrezinha, 500 ou menos, né? Vamos botar 300 é o monitor, sem o teclado, sem o mouse e vira R$1.500. Professor, mas essa torrezinha que o senhor está chamando de computador, ela não funciona sozinha. Quem que te disse isso? Ela funciona sim, se você ligar direto na tomada, ela vai funcionar normalmente. O que você não vai poder é visualizar as informações, você não vai poder entrar com as informações pelo teclado, tá ok? Mas que ela funciona sozinha, funciona sim, tá ok? Então, continuando, essa peça aqui é o computador em si, não é chamado de CPU e não é chamado de gabinete. Gabinete é quando ele está vazio. Se eu não sei que está vazio, então eu tenho que chamar de computador, ok? E CPU é essa partezinha bem aqui que nós vamos nos prender um pouquinho, né, em alguns conceitos, algumas informações que você tem obrigação de saber para nível de concurso aí e gabaritar as questões que aparecer, tá ok? Então, beleza. Então, repetindo, tudo isso aqui, ó, placa-mãe, HD, memória, fonte de alimentação, o computador em si, o gabinete, tudo isso aqui são chamados de hardware, tá? Hardware é a parte física do computador, tá ok? Então, beleza. Vamos lá. Eu disse que nós vamos dar uma olhada em quê? No processador, né? Na CPU. Então, o que eu disse? Esse processador, que também pode ser chamado de CPU e também pode ser chamado de UCP. Por que, professor? UCP. Porque CPU, vou usar aqui essa partezinha bem que eu vou apagar daqui a pouco, tá? Que eu vou precisar desse espaço. CPU quer dizer o quê? Unidade central de processamento. Unidade central de
processamento. Opa! Pegar a borrachinha aqui. Unidade central de processamento. Vou apagar aqui, botar um processamento mais decente pra gente, tá? Então, unidade central de... professor, tá? Vamos lá, tem que sair esse processamento direito. Processamento, tá ok? Unidade central de processamento que eu vou destacar aqui, ó. Unidade. Opa. Bora lá. Tem que sair, rapaz. E para vocês tem que sair é bonito. Unidade central de processamento. Que daí vem aquela outra sigla, né? Olha só, que daí vem a sigla UCP, que é a abreviação, ó, UCP, depois de traduzido, tá ok? Então, pode ser chamado de processador, pode ser chamado de CPU ou pode ser chamado de UCP. Todos os dois termos, se vier, né, na sua questão, ele está se referindo ao cérebro do computador, que comanda tudo na sua máquina, do seu computador, tá ok? Então, beleza. Então, vamos conhecer a subdivisão, tá? Vamos conhecer a subdivisão aí. Pronto, apaguei tudo e vamos aí para a nossa subdivisão. O processador, ele recebe uma divisão que é chamada de UC. UC quer dizer o quê? Unidade de controle. Unidade de controle. Essa unidade de controle, pessoal, o nome já diz tudo. É ele que dá ordens, tá? É ele que dá ordens para que todo computador obedeça. É ele que comanda, ele que controla o computador, tá certo? Ela é a parte do processador, né? A subdivisão do processador que controla tudo, tá ok? Então, é chamada de unidade de controle, tá? Unidade de controle. Esse termo, unidade de controle, ele cai muito em questões, tá? Então não pode esquecer. E já a ULA, tá? Nós temos aqui a ULA, que quer dizer ULA? Unidade lógica aritmética. Unidade lógica aritmética, tá? ULA, unidade lógica aritmética. Então, vamos, né, destacar aqui. Então, relembrando, revisando, a subdivisão do processador, ela é chamada de quê? De UC, que é o quê? Que é a unidade de controle. Nós temos a ULA, que é o quê? Unidade lógica aritmética. A UC, ela que dá ordem, ela controla tudo, tá? Ela comanda tudo. Já a ULA, ela faz a parte de cálculos, galerinha. Ela faz a parte, né, de cálculos. Deixa eu destacar aqui, unidade lógica aritmética. Ela trabalha com a parte de cálculos, tá ok? Vou botar aqui, né, cálculos. Ela faz os cálculos, tá? Ela faz a parte dos cálculos, tá bom? E nós temos aqui embaixo, né, nós temos aqui, ó, a parte dos registradores. Nós temos a parte do registradores, tá ok? Que é um tipo de memória, tá certo? Que vem dentro do processador, tá? É um tipo de memória que vem dentro do processador. Então, só recapitulando, o processador ele recebe uma subdivisão, que é o quê? Que é chamada de UC, unidade de controle, que é chamada de ULA, que trabalha com a parte de cálculo, né? Que quer dizer unidade lógica aritmética, e nós temos os registradores, que é um tipo de memória. E olha só, esses registradores, característica de registradores é que é uma memória principal, tá ok? É uma memória principal, tá? É volátil, tá? Vou colocar aqui para vocês, tá certo? As características desse tipo de memória, tá? Então, primeiro, memória principal. Vou botar aqui, ó, memória principal, tá? Memória principal. Outra característica dela, além de ser memória principal, ela é volátil. É uma memória volátil, tá ok? Além de ser uma memória volátil, ela é uma memória de alto custo, tá? Então vamos botar aqui, ó, memória de alto custo, alto
custo. Se é uma memória de alto custo, ela vem de pouca quantidade, tá ok? Então aqui, ó, outra característica, ela vem de pouca quantidade no seu computador. Quantidade, pouca quantidade. Então, recapitulando, memória principal, memória volátil, memória de alto custo, por ser muito cara, vem de pouca quantidade, tá ok? Isso aí são características de quem? Dos registradores, tá ok? Então, beleza. Nós vimos aí a subdivisão do nosso processador. Acabou, professor? Nunca. Ainda tem mais coisas, mais partes importantes que a gente precisa saber do nosso processador. Nós vimos que o processador pode ser chamado de UC, que é a unidade, né? Unidade central de processamento. Nós vimos que ele pode ser chamado de CPU, tá ok? E nós vimos que ele pode ser chamado simplesmente de processador. Esses três termos. Vimos a subdivisão que sofre, né, 3 subdivisões, sendo que a UC, unidade de controle, a ULA, unidade lógica aritmética, e nós temos os registradores, que é um tipo de memória que vem dentro do processador, ok? Beleza, show de bola. Então vamos lá. Vamos para o nosso próximo slide aí, onde nós vamos ver os fabricantes que dividem o mercado, né? O fabricante aqui, olha só, nós temos 2 fabricantes, que é a Intel e a AMD, tá certo? A Intel e a AMD, elas dividem o mercado, ou seja, elas brigam pelas fatias do mercado maior, tá certo? Como assim, professor? A Intel e a AMD, um lança um processador, tá certo? O AMD lança ou um similar ou um pouco mais potente do que a Intel, e fica naquela briga, tá ok? Isso é bom para nós que somos usuários, que compramos, né, peças, compramos computadores, porque isso causa uma demanda e vai fazer com que os preços fiquem equilibrados, tá bom? Então, vamos lá. Então, esses 2 fabricantes, a Intel e a AMD, que brigam pela fatia do mercado maior aí, tá bom? Então aqui nós temos, ó, nós vimos, né, a divisão, ó, né, que causa com as ordens, das ordens do computador, que é a UC, os cálculos, que é a ULA, e os registradores, que são um tipo de memória. Beleza? Show de bola. Vamos lá. E, além disso, nós vamos dar uma olhadinha na arquitetura dos processadores. O processador, ele sofre uma divisão em termos de arquitetura. Nós temos os processadores com arquitetura de 32 bits e arquitetura de 64 bits. Professor, eu já ouvi isso aí, mas eu nunca entendi direito o que seria esse negócio de 32 bits, esse negócio de 64 bits. Olha só, a gente vai tentar colocar de uma forma simples para você ter um entendimento para poder levar para a sua prova e gabaritar suas questões, tá bom? Então, 32 bits, vou colocar aqui, né, pegar a canetinha. Então, o que acontece? Olha só, em um processador de 32 bits, pegar aqui a cor vermelha, eu vou ter o quê? Processador aqui, ó, de 32 bits. Isso quer dizer, bem resumido, em um modo, né, bem leigo de falar, é assim. 32 bits, isso quer dizer que esse processador, ele vai trabalhar com 32 informações em determinado período de tempo. Que esse período de tempo não interessa muito para a gente, é só para nível de entendimento, né? Pode ser 1 hora, pode ser 1 minuto, é você que vai decidir. O processador de 32 bits, ele vai trabalhar com 32 informações em um determinado tempo, tá? E já o de 64, olha só, vamos supor, ele é de 64 e ele é maior, ou seja, ele já vai trabalhar com 64 informações no mesmo determinado tempo do 32. Tá ok? Então, ele vai trabalhar com o dobro de informações. Fazendo isso, o de 64, logicamente, já deu para perceber que ele vai trabalhar bem mais rápido, tá? E isso aqui, essa arquitetura que os processadores sofreram, de 32 foram para 64 bits, tá? Os sistemas operacionais também sofreram, tá certo? Então, vou colocar bem aqui, ó, os sistemas operacionais também sofreram essa mudança aí, esse upgrade, né, essa atualização. Então, o que acontece? De 32 bits, existiu o sistema operacional de 32 e o sistema operacional de 64 também. O que acontece? Aí, literalmente, tá certo? Literalmente, o sistema operacional de 32 bits é para processadores de 32 bits, tá ok? O de 64 bits
para processadores de 64 bits. Acontecia logo no início, tá certo? Técnicos, eles utilizavam o seguinte, alguns técnicos que eu digo, tá certo? Hoje em dia tem muita gente assiste aulas no YouTube e vai praticar. Então ele associava, rapaz, eu vou pegar o sistema operacional de 32 bits e vou instalar no meu processador de 64 bits. Vai ficar muito mais leve, vai ficar muito mais veloz. Só que não, tá? Quando você instala de 32 bits em um processador de arquitetura de 64, você vai perder metade da função, metade da potência do seu processador, tá ok? Ele vai trabalhar com o teu processador de 64 como se ele fosse um de 32 bits. Tá ok? Então você não vai ganhar desempenho, pelo contrário, você vai perder, né, o desempenho do teu processador de 64. Professor, e eu posso instalar um sistema operacional de 64 bits no meu processador, que a arquitetura é 32? Não. Ele não vai deixar, você não vai conseguir instalar. Como assim, professor? Vou fazer uma comparação, vou fazer uma analogia para você, tá? Por exemplo, isso que você acabou de falar, se você pode instalar um sistema operacional de 64 num processador de arquitetura de 32, vai ser a mesma coisa comparando com a porta da nossa casa que a gente passa, aquela famosa de 80 centímetros, tá? É a mesma coisa de você pegar o cabo da vassoura, colocar ele aqui na horizontal, tá certo? E tentar passar na porta. O que vai acontecer? Vai bater e não vai passar, tá ok? É a mesma coisa no processador. É uma comparação para você entender. O sistema operacional de 64, ele trabalha com espaço de 64. E você vai tentar instalar ele no de 32. Ele vai bater e não vai conseguir instalar. É só uma comparação, uma analogia para você entender, tá ok? Então o que acontece? Cada um no seu, tá, processador. Sistema operacional de 32 é para o processador de 32. Mas, professor, você disse que eu posso instalar de 64. Poder pode, mas não deve. Você vai perder o desempenho da tua máquina. Então é aconselhável instalar o de 64 no teu processador de 64. E essa atualização toda de 32, que já praticamente ficou obsoleto, né? E a gente utiliza hoje na atualidade os processadores com arquitetura de 64 bits. Claro, ficou obsoleto? Ficou. Mas isso não impede de vir uma questão na sua prova, porque está no edital. Então, pode cair, sim, essa arquitetura de 32 mesmo já ficando obsoleta, tá bom? Tá no edital, então a banca tem direito de cobrar isso aí. Beleza. Então, olha só, junto com essa arquitetura, claro, veio vantagens. O de 32 bits, sistemas operacionais de 32 bits, junto com a sua arquitetura de 32 bits dos processadores, né, eles reconheciam até no máximo apenas 4 GB, tá? É como se fosse, ele só sabe contar até 4. Se você botasse um pente de memória de 8 GB, o que acontecia? Ele só lia 4. Botava 16, ele só lia 4. Se fosse o sistema operacional, né, arquitetura de 32 bits, ele só lê até 4 GB de memória, tá ok? Já o de 64 não, ele já evoluiu, tá certo? Ele pode ler até mais de 128 GB, né? Ixi, é um sonho, é um avião, né? Uma máquina, né, de 128 GB, tá ok? Então, esse foi um processo de arquitetura, uma evolução de arquitetura. 32 bits, 64 bits, processadores de 32 e 64 e sistema operacional também de 32 e 64, ok? Então, beleza, vamos lá, vamos bola para frente e vamos dar uma olhadinha em uma nova questão para a gente aí, tá ok? Então, olha só, questão de número 2. Um computador de 32 bits, olha só o que ele vem chamando a atenção, né? Um processador, olha, marcador de textozinho aqui, ó, um processador de 32 bits que realize endereçamento por byte. Nós vamos ver o que é byte. O que? Byte? Byte faz parte do sistema de medida da informática, tá? Que a gente vai já olhar direitinho aqui, tá? Um computador de 32 bits que realiza endereçamento por byte, ou seja, em que cada endereço de memória representa um byte distinto, tem um limite teórico de memória a ser utilizada de... Aí vem letra A, 2 GB, letra B, 16 GB, letra C, 32 GB, letra D, 192 GB e a letra E, 4 GB. Olha só, foi o que a gente acabou de falar,
tá bom? Ele quer saber apenas que um computador de 32 bits, com arquitetura de 32 bits, ele faz o quê? Ele lê até quanto de memória, tá ok? E tá aqui, 2 GB, nós vimos que é 4 GB, galerinha. Nós vimos aqui, ó, que é 4, então seria a letra E, a ser gabaritada pra gente aí, tá ok? Então nós vimos, né, nessa primeira aula que nós abordamos aqui, nós iniciamos a parte de conceito de hardware e software e vimos principalmente o que seria hardware e vimos um hardware em especial, que no caso quem foi? Né? Nós vimos o processador, galera, né? Que também pode ser chamado de quê? De CPU. Ou pode ser chamado de quê? De... Exatamente, né? UCP, CPU ou processador. Tem esses 3 nomes aí que você pode dar, né, ao cérebro do computador. Por que a gente chama de cérebro? Porque é o cérebro que controla tudo, que dá ordem para o seu corpo, tá ok? Então beleza, nós vamos ficar por aqui e na nossa próxima videoaula nós vamos começar aí a ver outros conceitos e com novas questões pra gente, tá ok? Então um abraço, galera, e até a próxima!